Dá a volta por trás da caixa. Dá a volta por trás. Amém, irmãos. Graça e paz. Amém. Estamos muito contentes. Mais uma noite estamos aqui reunidos para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. E mais um dia da nossa campanha, graças a Deus, né? Estou muito feliz, né? Eu vou dizer assim de coração, eu estou até um pouquinho mais feliz que tem duas pessoas aqui hoje que alegram muito o coração, que eu amo muito, que é a presença do pastor Joel e da pastora Vandinha, né? Amo eles de paixão. Não sei quantos sabem, mas quando eu entrei no ministério, peraí que eu me perco nas contas, 19 anos atrás, eles foram primeiros pastores aqui do nosso ministério e eu fico muito, pastor, muito feliz de ver vocês aqui. Tirando aí essa parte, né, das emoções, né, eu fico muito contente de mais uma noite podermos estar aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. Agora vamos para o momento da leitura da Bíblia, né? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmo 51, no versículo 10, 11 e 12. Amém. Diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não expulse-me da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito obediente. E aí eu estava fazendo um estudo referente a isso, e aí eu vi 3 pontos. Essa palavra, o Salmo 51, ele traz inúmeras aprendizados, né, sobre renúncia, sobre confissão, sobre vários temas relacionados à remissão, né, de pecados. Mas tem 3 pontos que esses versículos me chamou a atenção, que o primeiro dele é que aqui fala sobre desenvolvimento, né? Faz parte do projeto de Deus que nós venhamos se desenvolver. Então o primeiro versículo lá, não precisam ler, eu vou repetir: Deus cria em mim um coração puro e renova-me com espírito inabalável. Fala disso, de nós desenvolvermos o nosso dia a dia com Deus. A vida do cristão, ela é feita de lutas, e essas lutas muitas vezes elas criam em nós experiências, criam intimidade com Deus, criam aproximação com Deus. Então o desenvolvimento faz parte. E o segundo ponto é que cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fala de mudança de vida, aquela mudança que começa no nosso interior, que transmite, que resplandece no exterior. Porque quando nós colocamos em nossos corações o verdadeiro amor de Deus, o Espírito Santo entra em nossas vidas, você começa uma transformação de dentro para fora. As pessoas olham para você e falam: você está diferente, você tem algo diferente. Isso não é porque você passou um perfume mais cheiroso, não é porque você colocou uma roupa mais bonita, é porque o Espírito Santo de Deus está iluminando a sua vida, iluminando a sua caminhada, trazendo palavras novas em você. E o último aqui fala que renova em mim um espírito reto. Fala de se identificar com a marca de Cristo em nossas vidas, né? Quando nós trazemos Cristo para o nosso interior, nós começamos a nos identificar como Ele, fazer as coisas como Ele, né? Andar como Ele. Então isso são consequências, faz parte do desenvolvimento, para que no final nós venhamos ter um espírito reto e firme. Firme na presença de Deus, firme contra as lutas do dia a dia, firmes na promessa do Senhor, firmes que o milagre de Deus vai chegar, e muitas outras coisas eu creio em nome de Jesus. Amém? Eu creio que essa noite vai ser uma noite de renovo, uma
noite de conciliação, uma noite de quebrantamento. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, ó Pai. Estamos aqui reunidos para bendizermos e exaltarmos o Teu nome, Senhor. Crendo que essa noite vai ser uma noite de milagre, cura e transformação. Crendo, ó Pai, que nós veremos desenvolvimento. Cremos que aqui sairão corações puros e quebrantados, ó Pai, diante da Tua presença. Pois será uma noite de renovo, transformação. E ninguém vai sair da mesma forma que entrou, mas vai sair daqui com algo mais do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda, aplauda, porque Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Somente Tu, Senhor. Glória a Deus. Uma excelente noite a todos vocês. A graça e a paz. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus aí. Quem está pronto para jubilar, diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, essa canção que nós iremos ministrar agora, ela é um pouquinho antiga. E quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo, tá, irmãos? Então, se os irmãos talvez por um motivo ou outro não souberem, vai passar ali no datashow e você acompanha, tá bom? Mas antes de nós começarmos esse período de louvor, eu pediria para que você cumprimentasse o seu irmão na santa e na paz gloriosa. Cumprimente o seu irmão aí. Vamos celebrar ao Senhor nessa noite? Vamos celebrar? Aplauda ao Senhor e vamos juntos adorar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade. Do que? De geração a geração. Você! Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Só igreja, só igreja. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória.
Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, mais uma vez, aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele porque Ele é digno. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Mais uma. Eu celebrarei a glória do Rei. Só vocês, vai! Eu celebrarei a glória do Rei. Mais uma vez. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Vai! Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Mais uma vez agora. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te... Vamos lá! Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Fala isso pro seu irmão, fala assim, ó. Eles se curvam e caem, vai! Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Fala isso pra ele, fala. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Ué!
Eu me levanto e fico de pé. 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 Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Só a igreja vai. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Vocês, eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade e não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei desse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei desse amor. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cor e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor. Vai! Que dançando eu celebro ao Senhor. E quando o mundo vir tua luz, eles dançarão de alegria como eu. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei desse amor. Cantarei desse amor. Cantarei, cantarei desse amor pra sempre. Cantarei desse amor. Pra sempre. Na, na, na. Pra sempre. Aleluia, 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 aleluia. Celebramos a Ti, Senhor, com júbilo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Já jubilamos. Feche seus olhos no seu lugar.
Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. Declare isso. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração. louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Amar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar
Pode ser. Eu abro meu coração. Estamos dispostos a abrir o nosso coração, ó Deus. Independente da causa, da circunstância, nós estamos dispostos, ó Deus, a abrir o nosso coração. Talvez você está aqui nessa noite, você se pergunta: como vou jubilar, como vou ter alegria em meio a essa circunstância na qual eu estou passando? Como posso eu ter alegria vendo tudo aquilo que está ao meu redor? E Deus me fez lembrar de duas pessoas, Paulo e Silas. A circunstância da qual eles estavam vivendo naquele momento não era fácil. Ou você acredita que Paulo e Silas diga-se de passagem, estaria feliz por estar numa prisão? Qual motivo eles teriam para poder louvar ao Senhor, para poder jubilar a Deus estando numa prisão? Mas eu e você, todos nós sabemos a história. Independente das circunstâncias que Paulo estava ali, ele simplesmente louvou e adorou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? A cadeia se romperam. Isso serve para você hoje, meu irmão. Não precisa você esperar um certo momento para você poder jubilar. Não precisa certo momento para você sentir um arrepio e poder, caramba, agora eu senti, uou. Não, não. Quem faz o momento é você e Deus. É sua adoração ao Senhor. Assim como foi Paulo e Silas. Que sirva de exemplo para mim, para você, para todos nós. Não espere as circunstâncias melhorarem para poder adorar ao Senhor. Você tem um instrumento junto com você, que é a sua boca, que você pode adorar ao Senhor onde você estiver, em qualquer local. Você pode adorar ao Senhor, você pode bendizer, você pode falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei mais o que eu faço, Senhor. Eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu perdão. Eu preciso dessa Tua paz, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Aleluia. Preciso de Ti. Preciso do preciso de Ti. Quebranta meu coração como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena. não vale a pena. Isso não é amor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Se você precisa do Senhor, aplauda Ele, porque Ele é digno. Que Deus te abençoe, meu querido. Que as circunstâncias não venham te afligir. Podeis tomar o seu assento nessa noite. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Queremos orar pelas crianças. Glória a Jesus. Estenda as suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças. Aleluia. Eterno Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, nessa noite a cada um desses pequeninos, ó Pai, dessas crianças que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre eles, que eles sejam ministrados também nessa noite, Senhor, que a Tua palavra possa alcançar o coração deles, ó Pai. Dá sabedoria, dá graça, ó Deus, aos professores que vão ministrar nessa noite, ó Pai. E que essas crianças, Senhor, elas sejam edificadas também. Nós abençoamos, ó Pai. Abençoamos e pedimos da Tua proteção, da Tua graça sobre elas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Essa noite, a noite especial, está conosco Pastor Joel, Pastora Wanda. Amém. Pode vir, pastor. Pastor Joel, tem um carinho muito grande por ele. Ele foi meu líder de adolescente logo quando eu me converti, né? Isso não significa que ele seja muito velho, né? A gente costuma dizer que ele é dinossauro, né? Patriarca da Peniel, né? Mas é um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Eu tenho um carinho, como eu falei, né? Somos companheiros, amigos aí de longas estradas, né? Ele foi lá no Peru me visitar, tomou bastante Inca-Cola. Amém. Pastor, fica à vontade, que o Senhor abençoe. Amém, irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Até no começo do culto aí o Vanderlei, né, me emocionou aí falando quando eu cheguei na igreja, foi em 2001, você já faz 22 anos, é isso? É isso? 20 anos. Foi 2001 que cheguei aqui, foi 2000, né? Eu cheguei em 2000 aqui na igreja, quando ela era lá na rua Carijós, depois nós mudamos para cá. Acho que foi na época que a gente mudou para cá que o Vanderlei chegou na igreja. Ele era adolescente, nos ajudou a colocar o piso, aquele piso de ardósia que tinha aqui na igreja. Ele nos ajudou a colocar, ele era adolescente, acho que ele tinha 12 anos. Depois eu vi aqui o Paulinho também tocando violão. O Paulinho também era um adolescente lá naquela época. Devia ter uns 13 anos por aí também. A Débora também tinha 12 anos. Essa garotada aí. Então eu pareço jovem. Ainda pareço jovem. Para ter sido líder adolescente do pastor Roberto, que tem cabelo branco, né? Os irmãos devem pensar, esse camarada deve ter uns 100 anos. Não, irmãos, eu ainda tenho 63 anos. Esse ano eu vou fazer 64. Me sinto ainda muito jovem, ainda tenho muita coisa para fazer. Tenho 4 filhos, 5 netos. Estou só compensando, porque ainda tenho 2 filhas solteiras ainda vou me dar mais netos aí, em nome de Jesus. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa casa. Fui pastor
nessa época de 2001 até 2004, se não me engano, 2004 para 2005, né? E nós vimos muitas conversões. Na época que eu fui pastor, eu nunca batizei tanta gente em tanto tempo, tão pouco tempo. Foi uma época de muita conversão, de um agir de Deus tremendo. Glória a Deus. E aqueles que estão ainda desde o começo, né? Desde o começo, glória a Deus pela tua vida, que você é um remanescente fiel. Amém? Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 126. Hoje é o dia, nós estamos, sexto dia da campanha, é isso mesmo aqui com vocês? Sexto dia da campanha do júbilo. Eu creio que você vai colher o júbilo do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Salmo 126. Todos acharam? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Glória a Deus. Senhor amado, obrigado, Deus, por essa noite tão agradável de podermos estar juntos aqui, entre filhos teus, amados teus, como igreja do Senhor reunido aqui, Senhor. Queremos te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão a ti, Senhor, por todos esses anos, por aqueles que estão aqui, Senhor, por as grandes conquistas dessa igreja, Senhor, nessa terra, Pai. Abençoa-nos nessa noite, fala conosco, ministra o nosso coração, tenha liberdade. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua ajuda. Tu és aquele que nos convence, que nos conduz a toda a verdade. E agora, em nome de Jesus Cristo, nós amarramos todo demônio, todo espírito contrário, maligno à palavra de Deus nesse lugar. E declaramos que as nossas mentes, que os nossos corações sejam livres, abertos, prontos para receberem o novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse é um salmo maravilhoso, salmo muito lindo. É um salmo que tem apenas 6 versos, 6 versículos, pronto para você decorar. Salmo pronto para você decorar. Se você puder, decore esse texto, né? Esse texto fala de um tempo muito difícil, né? Tem uma história por trás desse texto, uma história linda, de verdade, de muitas emoções e também de muitas lágrimas. É um salmo que não se sabe ao certo a autoria dele, mas se sabe que alguém que escreveu foi alguém que passou pelo cativeiro babilônico e viu o final desse cativeiro. Cativeiro que durou 70 anos. O ano dessa história, em 586 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém com suas tropas. Nabucodonosor destrói, queima, arrasa com a cidade, derruba seus muros e leva o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo que era chamado, escolhido por Deus, leva embora e deixa apenas uma minoria nessa cidade de Jerusalém, abandona aquilo lá e leva embora principalmente os líderes, os artífices, os nobres. E um grupo fica no palácio, os grupos desses mais nobres para serem treinados lá. E eles ficam 70 anos, a cidade santa é tomada, acontece tudo isso. E o povo escolhido de Deus mergulha num vale de lágrimas. Você vai ver alguns outros salmos em que fala que eles na beira dos rios, eles se botam a chorar, derramar lágrimas, pensando: nós nunca mais vamos voltar, nós nunca mais vamos superar esse trauma, esse momento difícil. Quantos de nós já não passamos por isso? Momentos que nós passamos assim, olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, no dia que era aquele dia triste, dia difícil, em que você olha assim e pensa assim: eu não vou superar esse trauma, eu não vou superar mais isso, essa perda, esse luto. Alguns que passam pelo luto, alguns que passam pela traição, alguns que passam por uma grande perda, alguns que passam pelo engano, pela decepção.
E o povo escolhido de Deus passa 70 anos. Parece que Deus esqueceu do seu povo. A gente às vezes fica pensando quando está passando no vale de lágrimas, no momento difícil. Parece que Deus não está mais me ouvindo. Mas isso é um engano nosso. Deus está sempre presente. Deus está sempre operando. Deus está agindo, até mesmo nesses momentos de deserto da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos quer levar ao momento do júbilo, em que a gente às vezes tem que esperar, ansiar. E a gente a gente está na luta, a gente não consegue ver a perspectiva. Mas aqueles que passaram pelos 70 anos ali, aqueles que estão nesse final de cativeiro, eles conseguem ver. E eles falam assim, quando o Senhor restaurar a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parece que esses 70 anos foram 70 dias, daqueles que estão vivendo esse tempo. Só que o povo não sabia disso. O povo de Judá, lá na Babilônia, não sabia que isso ia durar 70 anos, a não ser por algumas profecias de Jeremias, que falou para eles, falou assim, olha, você vai ser 70 anos. E eu creio, irmãos, que muitos daqueles que eram idosos, que tinham mais idade, que foram para a Babilônia, não viram, morreram no cativeiro e não viram o retorno à terra prometida. A história bíblica nos mostra, embora o povo só veio saber depois de 70 anos, mas Deus estava movendo na história. Louvado seja o nome do Senhor. Eles podiam ter sido destruídos como nação, esquecidos, acabados com eles. A gente sabe, irmãos, que algumas décadas antes, Israel, que existia Reino do Norte e Reino do Sul, Israel tinha sido invadida pela Assíria. Israel praticamente quase que se acabou. A gente só sabe que existem ainda alguns das tribos, das outras tribos, 10 tribos, porque alguns fugiram para Judá. Mas a maioria, aquele Israel que existiu lá, acabou-se no cativeiro assírio. Agora, eles vendo tudo aquilo pela história, eles falam assim, vai acontecer isso conosco também. Nós vamos deixar de existir na história. E o que Deus prometeu para Abraão? O que Deus prometeu para Isaac e Jacó? Como é que ficam as promessas de Deus? E talvez você tenha perguntando assim para você, as promessas de Deus para a minha vida? Senhor, eu sou um servo fiel a Ti, por que eu estou passando por isso? Por que estou passando por essa dificuldade? Esses judeus, agora, passado esses anos, Deus levanta lá. Deus levanta os medos e os persas, no final desses 70 anos. E um rei invade a Babilônia, toma conta daquilo lá. E uma das primeiras coisas que esse novo rei faz é declarar um decreto. Faz um decreto lá. Agora todos os judeus estão livres. Aleluia. Aí a gente fica pensando, irmãos, naquele tempo não tinha redes sociais. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Então as pessoas iam ouvindo de boato, né? Eu fico imaginando esses judeus, porque havia não só os judeus lá cativos, mas existia vários povos, inclusive assírios que dominaram Israel, estavam no meio daqueles lá. Inclusive os filisteus estavam lá no meio. Entre eles, por quê? Só os judeus são livres. Porque tudo era um plano de Deus. Agora a gente fica imaginando esses judeus lá. Judeus assim ouvindo aqueles boatos. Vocês são livres, nós somos livres, nós somos livres. E você fica pensando, ouvindo aquela notícia, será que isso é verdade? Por isso que esse texto fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É você chegar assim, alguém chegar assim para os judeus, um grupo de judeus ali, vocês estão livres. E fala assim, me belisca, para ver se eu não estou sonhando, não é verdade? Você está sonhando, me belisca aqui, será que isso é verdade mesmo? É como se a gente imaginasse a história de um homem, né, que trabalha numa empresa, uma empresa grande, onde nessa empresa a coisa começou a andar para trás, e todo dia alguém chega chamado na sala do chefe lá e recebe a carta de demissão. Nós não precisamos mais do seu serviço. E aí todo mundo vai entrando lá. E todo mundo que entra lá sai cabisbaixo, triste e foi mandado embora. E você fica esperando, angustiado ali. Uma hora vão me chamar. E aí daqui a pouco alguém grita o seu nome. Ô fulano! Estão chamando você na sala do chefe. Já alguns uns risinhos assim, ele vai embora. Vai ser mandado embora desse trabalho. E aí essa pessoa entra lá dentro da sala do chefe, senta lá. E o chefe fala assim, nós estamos vivendo um momento de grande recessão. E nós infelizmente estamos aí mandando embora muita gente. Mas você, especialmente você, nós queremos apostar em você, acreditamos em você. E você vai ficar conosco. Vai ficar conosco por mais um tempo. E além de tudo, nós vamos dar uma promoção para você. Aí fala assim, quando o camarada começa a falar assim, imagina, o quê? Eu? Mandando embora? Não, tá. É uma pegadinha. É uma pegadinha essa história aí?
Eu não vou ser mandado embora, é isso? E aí você imagina como é que esse camarada sai da sala do chefe. Ele abre a porta, olha para fora, e é todo mundo triste, aborrecido, olhando para ele, e aí? Eu não vou ser mandado embora. Eu ainda fui promovido. Ficamos como quem sonha. É mais ou menos isso que aconteceu, irmãos. Se fosse hoje nos nossos dias, é um fake news. Você receber essa notícia de Deus, que Deus vai restaurar a tua sorte, a tua vida. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Eu gostaria nessa noite compartilhar 4 lições. Que nesse momento que eles estão indo para Jerusalém, eles começam a compor essa canção. Que se torna uma canção, todos os salmos é uma canção de volta à sua casa. Uma canção inspirada no momento que eles estavam vivenciando ali. E aí essa canção vai sendo cantada, cada estrofe dela, por cada momento que eles estão passando ali. O Salmo 126. E o povo volta sonhando, volta com alegria, volta com júbilo no seu coração. Esse é o contexto histórico desse Salmo 126. Eu gostaria de compartilhar, extrair desse Salmo 4 lições práticas desse Salmo para a nossa vida. A primeira lição que eu queria compartilhar nessa noite é que nós podemos aprender aqui com Deus volte a sonhar com a restauração e o júbilo que vem do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão do lado, irmão, volte a sonhar. É tempo de sonhar. Sonhe com os sonhos de Deus. A graça do Senhor, com o poder do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí que o texto começa assim, quando o Senhor, quem foi que restaurou? Foi o Senhor. Mas a gente fica pensando, mas Ciro era um homem ímpio, não é verdade? Não era um homem temente a Deus, nem era de alguém do povo de Deus. Como é isso? Não foi Deus. Como a gente não começa a contestar algumas coisas que acontecem em nossa vida, não foi Deus isso. Isso foi aquele remédio que eu tomei que me deixou bom. Isso foi aquilo. Esse foi um amigo que me indicou lá para aquela empresa. Mas irmãos, quando a gente olha Deus trabalhando na história, Ele usa seres humanos, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas como eu e você para abençoar outros. Amém? E a gente fica pensando nisso, Deus trabalhando na história. Não sei se você já passou por aquele momento que você teve um aperto lá no passado. E aquele aperto te incomodou muito. E algumas vezes você fala assim, é o diabo, é isso, aquilo outro, é a luta, não sei o que mais. E aí você começa a pensar, foi Deus. Foi Deus que estava ali. Era Deus todo o tempo presente ali na minha vida, aleluia. Era Deus trabalhando no meu caráter. Era Deus produzindo no meu coração. Era Deus manifestando a sua bondade na minha vida, aleluia. Então irmãos, isso é... Mas isso não pode estar acontecendo com a minha vida. Você fica pensando nisso, a restauração de Deus. Mas vem de que forma que ela vem? Deus usa de qualquer maneira. Eu sempre lembro da história, acho que até muitas pregações, que eu, de repente até já tenha contado aqui, né, de a história de um pastor que ia receber um médico na sua igreja. Né? Ele recebeu um médico, era um médico conhecido na cidade, uma cidade pequena, e ele preparou uma mensagem própria para o médico entender. Tem alguns textos, por exemplo, Lucas era um médico, e Lucas usa alguns termos gregos que só usa na medicina. Uns termos lá, como artelhos, né, que ele usa lá no original do grego. Ele usa alguns termos que só o médico naqueles dias saberia. Um homem culto. Leia sempre Lucas. Lucas é um evangelho top, é um evangelho diferenciado. Algumas parábolas só tem em Lucas. Né? Leia Lucas. E provavelmente ele preparou essa mensagem pensando em alcançar o coração daquele homem. Preparou, estudou, preparou aquilo tudo. E aí ele pregou naquele culto, aquele pastor. E o médico estava lá com a sua família. Ele perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Algumas pessoas levantaram a mão, mas o médico não. Ele ficou assim, puxa, aquele médico foi embora. Foi embora. E aí, uma semana passou. No outro domingo, aquele médico era assim, pastor, eu quero agradecer ao senhor pela palavra que o senhor trouxe. Aí o pastor ficou todo cheio. A palavra que o senhor trouxe aí foi muito boa. Mas eu quando estava saindo daqui do culto, estava saindo ali na porta, tem aquele senhorzinho que fica na porta lá. Era uma escadaria, descia, tinha um senhorzinho que ficava na porta, que eram diáconos, 2 diáconos lá. Meu pai, quando faleceu, ele era diácono na Assembleia de Deus. Meu pai ficava na escadaria, eu comecei a imaginar essa mesma visão na escadaria da Assembleia de Deus. Ele ficava lá embaixo,
Só que meu pai ficava colocando apelido nos irmãos lá, nos irmãozinhos lá. Aquele ali é o Billy Graham, aquele é não sei quem, não sei o que mais. Meu pai era muito conhecido lá, todo mundo que ficava com ele em dupla, falava assim, é bom trabalhar com... Meu pai chamava-se Alexandre, com o seu Alexandre, com o irmão Alexandre, porque é divertido lá com ele. E eu fico imaginando aquele velhinho na porta lá, quando aquele médico desceu. O médico olhou assim para ele e apontou o dedo e falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aí aquele médico foi embora para casa. E ele não conseguia ter paz, ouvindo aquela voz daquele diácono dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aquilo ficou ecoando na cabeça dele durante toda aquela semana. Até que ele resolveu entregar a vida para Jesus. Ele falou assim, eu entreguei a vida para Jesus por causa daquele senhorzinho lá. Irmãos, às vezes a gente fica pensando sobre isso, e Deus pode usar um senhorzinho, que às vezes até é brincalhão na porta lá, ou até trunculento, porque às vezes tem alguns diáconos que são trunculentos aí. Eu me recordo da minha adolescência, a minha infância, né? Nasci numa igreja batista, e diácono para mim era significado de perseguidor de adolescentes e crianças. Tinha um que chamava-se Otto na minha infância, ele não deve ser mais vivo, e que ele saía correndo atrás da gente. Eu e meu irmão, a gente corria, assim, tu foge para cá, tu foge para lá, e aquele senhor saindo correndo atrás da gente lá. Sabe, irmãos, quando a gente olha um homem que não preparou uma palavra, mas ele disse uma palavra cheia do Espírito Santo. Uma palavra cheia do Espírito Santo, e pode mudar toda a história. Deus usou aquele homem na história. E a Bíblia fala assim, lá em Isaías, Ciro meu servo. Aleluia. Quando a gente olha para isso aqui, era um homem ímpio, um rei. A Bíblia fala que os reis da terra estão na mão do Senhor, na mão de Deus. Deus está no controle. Quando a gente olha para a política da nossa nação, a gente fica preocupado com isso, com aquilo. Meu irmão, Deus está no controle. Se você tem colocado na mão de Deus, não importa o que vai acontecer amanhã. Importa que Deus está no controle. Isso nós estamos passando por um momento difícil em termos políticos. Isso também é porque a igreja também não orou. A igreja precisa passar por isso também. A igreja não buscou o tempo que deveria de buscar. Amém? Deus está trabalhando na história. Deus está trabalhando. Volte a sonhar com a restauração. Porque Deus, Ele derruba Nabucodonosores. E se preciso for, Ele levanta Círios na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem realiza a obra, seja ela de libertação, seja de salvação, seja ela de restauração na nossa vida, quem realiza essa obra é o Senhor. O Senhor dos exércitos, o Senhor Deus poderoso que nós conhecemos. Nós precisamos voltar a sonhar. Seja com ela de salvação. Se tem alguém, um ente querido que você precisa sonhar, ele vai ser salvo, ele vai ser alcançado. Se tem um marido, se tem um filho, vai ser alcançado em nome de Jesus. É promessa do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Comece a profetizar salvação, em nome de Jesus Cristo. Eu aprendi com uma irmã que era membro desta igreja aqui, que ela fazia isso com os filhos dormindo. Ela impunha as mãos sobre eles dormindo lá. De vez em quando um deles acordava e falava, que isso, mãe, o que está acontecendo? No meio da escuridão, a mãe com a mão assim levantada, salvação, eu profetizo salvação na vida dos meus filhos. Amém, queridos? Creia, seja promessa de salvação, seja de cura, seja de libertação, de restauração. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Quem escreve a nossa história é Deus. Existe uma doutrina chamada soberania de Deus. O homem faz planos no seu coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Não é a nossa eloquência, não é o nosso brilhantismo. É Deus quem faz. É Deus quem age. É Deus quem opera. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa história não está largada. Amém? Você não está largado, você não está esquecido. Tudo tem o tempo de Deus. Um tempo de tratar, um tempo de agir. Creia, meu irmão, não desista dos sonhos que Deus colocou sobre a sua vida. A restauração vem de uma forma improvável. Usou um homem como Ciro. A restauração, você pode ter tentado de muitas maneiras, mas de Deus é muito melhor. Aleluia. Segunda lição que eu queria tirar nesse texto. Este salmo nos convida a considerar os lugares secos como ribeiros em potencial. Observe, irmãos, que o verso 4, quando diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. A gente vê que no começo, todo mundo era sonho, riso, alegria.
Só que, irmãos, eles saíram da Babilônia em cânticos, louvando, saltando de alegria. Mas quando eles chegam em Jerusalém está tudo destruído. O sonho vira pesadelo. Como é que fica, Senhor? E agora? O que vai acontecer, Senhor? E eles chamam essa oração para si, né? Que o Senhor, né? Que restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Quando você pega o mapa da Palestina, da região lá de Israel, Israel era o reino do norte, e aí você vem descendo a reino do sul, era Judá. Então Judá e Jerusalém ficavam no sul, e ao extremo sul de Judá tinha o deserto chamado Neguebe. E esse deserto, irmãos, tempos em tempos acontecia um fenômeno. As chuvas aconteciam lá nas montanhas, o deserto quase não chovia. E as chuvas aconteciam nas montanhas, acontecia da mesma época que essas chuvas vinham sobre as outras terras, e aquele lugar era o lugar mais baixo de Israel. E aquelas chuvas enchiam lá, e a neve também das montanhas derretiam, aquilo fazia uma grande torrente. E aí de repente já até vi isso num vídeo de alguém que estava lá na Palestina, que mostrou esse momento no Neguebe. O Neguebe ainda existe até hoje lá, de que eles estão assim parados num lugar alto, e de repente a gente começa a ver um filete de água vindo. De repente, irmãos, se torna grandes rios ali. E o deserto todo é inundado por águas. Se tornam grandes rios ali na região do Neguebe. E aquilo é uma coisa assim fantástica, que é filmada. Você pode procurar na internet, depois você vê isso aí no Neguebe, esse fenômeno que acontece. E você é aquele lugar cheio de água. Mas depois aquela água, ela vai secando, vai penetrando, o solo vai absorvendo aquilo. E de repente, irmãos, aquele deserto começa a florescer. Flores e flores. Animais que não têm lugar nenhum começam a aparecer no Neguebe. O Neguebe é tomado de uma diferenciação completamente da noite para o dia. Muda tudo, muda aquela história daquele lugar. E aí, irmãos, o que os judeus estão falando assim quando eles chegam em Jerusalém? Senhor, assim como o Senhor faz no Neguebe, derrama as tuas águas sobre nós. Às vezes nós precisamos pedir isso. Deus, derrama águas na minha vida, águas do teu Espírito Santo, que faça transbordar a minha vida, que eu saia daqui transbordante, que eu saia cheio do Senhor, confiante no Deus poderoso, no Deus que habita, no Deus que opera maravilhas, opera sinais. Aleluia. Quando eles chegam em Jerusalém, eles veem aquela cidade como uma cidade fantasma. Mas aí eles começam a orar, começam a acreditar. Eles começam a sonhar na restauração, E essa oração que você vai fazer também. Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a história da minha vida, da minha família. Restaura como as torrentes no Neguebe. Que as tuas águas do teu Espírito Santo, possam trazer vida plena, vida santa, de santidade e transformação na minha família, no meu lar. O que acontecia naquela época de período de grandes chuvas, as águas que vinham, elas vinham com tudo, essas águas chegavam no deserto. É impressionante isso, o solo desértico de repente florescendo, o milagre acontecia de tempos em tempos. Depois, irmãos, a seca vinha, secava tudo de novo e mudava até transformar em deserto de novo. Mas o povo de Israel chega lá, em Judá, e eles oram: ah, Senhor, o Senhor nos livrou da Babilônia, o Senhor nos livrou dos nossos inimigos. Agora estamos vendo uma situação difícil, uma situação caótica na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Nós precisamos das águas do Senhor. Quantos aí que têm filhos, famílias que são cristãs, que têm filhos que estão vivendo nas drogas? Quantas esposas cristãs que o marido bebe? Tem uma irmã que vai orar todo dia de manhã conosco na igreja lá, ali na Beach, e que o marido, já idoso, ele se droga todo dia. Ele é aposentado e ela é aposentada. Eles poderiam viver muito bem, mas ele vai comprar cocaína, todo dia ele cheira cocaína. Ela fala assim: meu marido, pastor, é um palito. Eu falo assim: irmã, pergunta para ele se eu posso fazer uma visita lá. Mas ela não consegue falar isso para ele, ele não permite essa visita na sua casa. O que a gente nos resta é orar por ele. E de vez em quando ele fica infernizando ela. O que você vai fazer na oração de manhã? Porque ele sabe que aquela oração tem um efeito na vida do marido. Ele sabe que tem um efeito na vida dele, que aquilo está mudando, e aquilo torna ele irritadiço.
Eu falo assim para ela, essa é uma luta das trevas, é uma luta espiritual, e que você vai vencer para a glória do Senhor. E esses dias ele falou assim para ela assim, mulher, o mês que vem, eu vou me internar numa casa de recuperação. Ela falou assim, como ela não acredita muito na história dele, porque ele já vem falando isso há muitos anos, irmã, creia, continue crendo, aleluia. Creia que vai acontecer alguma coisa na sua vida. E essa irmã, irmãos, quando ela chegou na igreja, ela era bem forte, estava com glicemia alta, colesterol alto, estava com pressão alta. Ela começou a vir para a oração, irmãos, ela começou a emagrecer. Falei assim, pastor, eu não fiz nada, apenas eu venho para a oração. Aí eu falei, peraí, faça umas caminhadas. Falei assim, não tenho conseguido, mas a irmã está emagrecendo. Esse é Deus, irmãos. Começa a curar o nosso coração, as mágoas. E ela falou assim para mim, pastor, eu nem me reconheço agora, porque meu marido falava uma coisa e eu já estava dando panelada nele. Agora eu estou começando a ficar mais calma. É Deus, irmã, é Deus. Deus primeiro trabalha na nossa vida. A gente quer que Deus trabalhe no deserto do outro lá. Não, em primeiro lugar, Deus vai trabalhar no deserto que está dentro do seu coração. Não tem um cântico que a gente cantava? A começar em mim, Senhor. Quebra corações. Começa em você. Quando Deus começa a agir na tua vida, o brilho de Jesus vai aparecer no teu rosto. E aí você vai começar a transmitir essa alegria. E as pessoas vão querer aquilo que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você quer que mude o deserto lá de fora. E primeiro Deus quer mudar o deserto que está dentro. O lado de dentro. Dentro dessa situação. Aleluia. Terceiro lugar. Este salmo nos convida a considerar o trabalho árduo e a boa semente como prenúncio de uma grande colheita. Aleluia. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eles olharam lá, irmãos, para a cidade. Eles chegaram lá sonhando, eles oraram, e agora eles choram de novo, porque já choraram bastante lá na Babilônia, agora eles choram de novo ali. A Bíblia não ensina para você que você tem que impedir você de chorar, e pelo contrário, a Bíblia mostra que o quebrantamento é muito importante para a gente. Amém? A gente precisa se quebrantar, chorar faz bem. Ele não impede que você chore, não, nada de choro, engole o choro, como dizem algumas mães, né? Não, a gente precisa chorar, mas chorar e semear, não ficar parado. Eles olharam para aquilo aí, e nós temos que fazer alguma coisa aqui, vamos continuar chorando, vamos continuar aqui, mas vamos continuar semeando, vamos fazer isso. Pastor, a minha situação não é boa no meu relacionamento com os meus filhos. Comece a semear na vida dos teus filhos. Qual é o tempo que você tem dado para os teus filhos? Quando nossos filhos são pequenos, irmãos, a gente às vezes peca e não dá um tempo de qualidade para eles. Eles crescem muito rápido. Eu me recordo de algumas vezes assim, sentado no chão, no tapete, que a gente sempre tinha tapete em casa, sentado, ficava brincando com meu filho, com meus filhos ali, trocando soco assim com eles assim no sofá. Passar um tempo com eles. E quando você tem alguns dias de férias, não vai parar pensando em fazer qualquer coisa por aí, jogar futebol com os amigos. Não, gaste um tempo com a sua família. A Bíblia fala do pai que viver a vida comum do lar. Maridos, viver a vida comum do lar. Às vezes nós temos os nossos amigos. Deixa os teus amigos, quem está precisando de investimento são teus filhos. Os filhos precisam ser abraçados, precisam ser beijados, precisam ser tocados. Você, mãe, quantas mães estão trabalhando hoje? Estão trabalhando e deixando a incumbência da educação para a creche ou para a avó. E hoje eu sou avô, eu sei o que é isso. Avô e avó não educam. É ou não é? Avô e avó, eles querem agradar. Quando a gente faz o papel de educador, dói no coração da gente. Fala assim, eu já fiz o meu papel nos meus filhos, eu não tenho o que fazer com os meus netos. E aí, irmãos, você vai passando o tempo muito rápido. Hoje, antigamente os filhos tinham ausência do pai. Hoje tem a ausência do pai e da mãe. Porque pai e mãe trabalham. Eu achei muito legal, irmãos, uma irmã que foi membro de uma das nossas igrejas, que ela trabalhava em hospital, trabalhando muito, surtando lá. E ela resolveu assim, não, eu vou parar. Ela pediu demissão do trabalho dela para cuidar da filhinha dela. Minha filha está precisando de mim. Eu estou olhando para ela. Ela está vivendo um momento, de vez em quando ela está irritada. De vez em quando ela está passando isso, ela parou de trabalhar para cuidar da filha. Problema de relacionamento com os filhos, tem que resolver. Vai passear com eles. Pega teus filhos, se você tem um dia de folga lá, pega teus filhos, vai no cinema com eles. Essa pandemia, irmãos, tirou muitas coisas boas que a gente tinha.
Vai no cinema, não é pecado ir no cinema não. Pega no cinema lá, compra umas pipocas, senta todo mundo numa carreira só. Vamos dar risada juntos lá. Agora, esse problema na família é esse. Agora, e o problema com a esposa? Pastor, meu casamento não está bem. Primeiro eu vou falar com os maridos aí, os maridos. Pastor, meu casamento não anda bem. Meu relacionamento com a minha esposa não está andando bom. Comece a investir, semeie na vida dela. Dê um presente para ela. Inesperado. Mulher gosta de joia, né? Minha esposa foi comigo lá, mostrou uns anelzinhos lá. Ficou assim, plim, plim, brilhando os olhos dela, olhando, mostrando assim um anel bonito. Dê uma joia para sua esposa, marido. Deixa de ser mão de vaca. Vai passear com a sua esposa. Mas pastor, eu estou sem dinheiro. Às vezes a gente passa momentos difíceis. Vai passear com ela, leva ela no shopping, não tem problema. Mulher gosta de ir no shopping, olhar as lojas. Eu sei que homem nenhum gosta disso. Mas acompanha ela, vai com ela lá no shopping. Põe uma roupa bonita, vai com ela, passeia com ela, abraçadinho com ela. Toma um lanchinho lá. Come um pastel. Mas passeia, dê um tempo com ela. Às vezes a gente fica pensando, o que é semear? Semeia na vida da tua esposa, você vai deixar o teu casamento acabar. A gente às vezes precisa menos internet. Um dia eu estava no aniversário, eu e minha esposa lá. Eu fiquei sentado, meu celular tinha quebrado, eu estava sem celular naquele dia, eu fiquei sentindo isoladíssimo lá, que todo mundo estava ali sentado na minha volta, todos estavam com o celular na mão. E eu fiquei olhando, e agora? Não tem nem com quem conversar. Faça uma conta de quanto tempo você gasta na internet, nas redes sociais, com o seu celular. Dê um tempo para sua esposa. Agora as esposas. Se tem problema com o seu marido, teu marido passa por você e nem olha mais para você. O relacionamento está meio atritado, está meio difícil. Eu pergunto para você, esposa, quanto tempo você não faz aquela comida gostosa que o teu marido gosta? É uma pergunta, né, que eu faço aí. E eu percebo, irmãos, que o homem, ele se atrai pelo que ela olha. Quanto tempo que você não tem um tempo romântico, a sós, com seu marido? E a gente fala sobre a relação sexual, desculpe aos solteiros aí, mas o homem precisa muito da relação sexual, muito mais que a mulher. E a mulher às vezes não entende. Se ele não fizer isso, não tem nada, não vai ter nada de noite. Aí sabe o que é isso aí? É prostituição. Você está vendendo o sexo em troca de alguma coisa. A Bíblia fala que a mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido. Amém? Com silêncio. Os maridos precisam também de atenção. Sabe uma das coisas? A mulher, qual é a necessidade da mulher? É ser amada. A Bíblia fala, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. É uma ordem, não é uma escolha, é uma ordem. Ele fala assim, pastor, o amor acabou. Como acabou? O amor é uma escolha, é uma decisão. Então você, marido, tem que amar a sua mulher. E a mulher, ela precisa amar o marido? A Bíblia não manda a mulher amar o marido. Mas a maior necessidade do homem é ser respeitado. E quando você, mulher, ultrapassa esse limite da liderança dele no lar, quando você desrespeita ele, quando você tira a liderança dele, não, teu pai falou, não, quem manda aqui sou eu. Você está quebrando um princípio espiritual. O marido, ele quer ser respeitado. Relacionamento não está indo bem, talvez você não esteja respeitando da maneira devida o seu marido como líder, como cabeça do seu lar. E hoje, irmãos, nós estamos vendo um tempo muito difícil, que tem mulheres que estão ganhando muito mais que o marido, trabalhando. E ela, por ganhar, e porque banca ali a coisa, ela tem o direito de gritar alto. E uma vez eu lembro que eu aconselhei um casal. Esse casal, eles estavam, os dois, já há algum tempo casados, eles queriam ter filhos. Só que é o seguinte, ela ganhava o dobro dele. Ela trabalhava e ganhava o dobro dele. Eu falei assim, pastor, para ter filhos, eu preciso deixar meu emprego. Se eu deixar meu emprego, o que ele ganha não sustenta o lar. Quem paga as contas, a maioria delas sou eu. Como é que eu faço? Eu reunido com os dois ali. Eu falei assim para ele, assim, irmão, o que você pode fazer para melhorar o seu salário? E aí ele falou assim, eu preciso fazer um curso de empilhadeira. Ah é?
E aí fala assim, quanto que é esse curso? Fala assim, pastor, eu não tenho condição de pagar, porque o valor é X. Aí eu falei assim para ela, você pode ajudar ele a pagar esse curso? Porque eu falei assim, você não vai bancar o curso dele não, você vai ajudar, ele vai ter que entrar com a maior parte. Ele vai ter que se esfolar para fazer esse curso. Porque a função do homem é sustentar o lar, amém? O homem sustenta o lar. Hoje a gente está vendo casais aí que estão aí na beira da falência, aí, à beira do mal, porque o marido não sustenta o seu lar. O marido seja um cabeça. Eu falo isso sempre, irmãos, quando eu namorava minha esposa, foi a primeira vez que eu saí com ela, né? A gente foi tomar um lanche. Aí eu tomei um lanche com ela. Ela sempre tinha o dinheirinho do bolso dela lá. E ela falou assim, deixa eu pagar metade. Não. Quem vai pagar sou eu. Não, mas deixa eu pagar. Ela insistiu. Falou assim, olha, se eu não gastar com você, eu gasto com outra. Aí a partir daquele dia acabou. Aquilo, irmãos, no namoro foi um treinamento. Falei assim, eu quero bancar meu lar. Eu quero sustentar meu lar. A mulher, ela tem o dinheirinho dela, é para ela. Amém? As mulheres tem que falar assim, fala a Deus. E aí aquele irmão, aquele casal, irmãos, ele fez o curso. Com aquele curso ele melhorou o salário dele. Mas ainda não foi suficiente para deixar o emprego. E ela falou, aí falaram assim para mim, aí uma outra reunião eu falei assim para ele, assim, e agora? O que você pode fazer para melhorar? Pastor, a esposa falando, se ele fizer um curso de inglês, ele vai ganhar muito mais que o dobro. Aí sim eu deixo o meu trabalho. Aí eu fiz assim, a mulher sabe edifica o seu lar. Amém? A mulher falou assim para ele, eu sei que se ele for estudar sozinho, ele não vai chegar, ele não vai conseguir. Eu vou fazer o curso de inglês com ele, pastor. Nós vamos fazer nós dois aí o curso de inglês. E os dois fizeram, irmãos, e ele passou a ser um conferente de cargas. Ele começou a atender, receber navios. E ele falou assim para a mulher, eu estou ganhando bem agora, você pode sair do seu emprego. E aí, irmãos, tinha outro lance, que eles não tinham filhos. Eles estavam orando, mas não tinham. Ele foi no médico para saber o que era, o que não era. Irmãos, Deus abriu a madre dela. Eles tiveram 2 filhos para a glória do Senhor. E aí, irmãos, isso é a mulher sábia. Agora, o marido, agora ele pode bancar, bater o pé, quem manda aqui sou eu, aqui eu sou o lar, aqui eu sou o cabeça do lar. Isso não quer dizer que um marido é um ditador, não. Maridos, você é o cabeça, você é o líder do seu lar. Um bom líder é aquele que ouve os seus comandados, ele vai ouvir a esposa. Eu quando vou comprar um carro, qualquer coisa que seja, eu levo minha esposa, para mim é muito divertido levar ela. Eu não me sinto bem sozinho, eu gosto de ouvir a opinião dela, a decisão dela. Mas no final, quem decide sou eu. Eu falo assim, o modelo que eu quero, como é que eu quero, e a gente vai procurar juntos. Já imagina, irmãos, eu acompanhei um casal, irmãos, que o marido comprou a casa e não falou nada para a mulher. Depois levou a mulher para ver a casa. A mulher ficou tão brava com ele, ela nem se alegrou com a conquista. Como você faz uma coisa dessa? Ficaram brigados sem se falar muito tempo por causa daquilo. Amém? Então, irmãos, aprenda a lição. Agora, aquele que está desempregado, pastor, que ele precisa de um emprego. Como é que faz, pastor? O relacionamento, a gente aprende muita coisa. Eu lembro que minha filha Laila, quando ela foi arrumar um emprego, antes dela sair, eu falei assim, deu várias recomendações para ela. E uma delas ela lembrou, na hora que ela estava lá fazendo a entrevista. Eles perguntaram para ela, você sabe lidar com tal programa, né, de computador, era um aplicativo? Eu falei assim, você responda, quando eu falo assim para ela, se eles perguntarem isso para você responde assim, olha, se for um programa que você não sabe, você diz assim, seja sincera, eu não sei, mas eu aprendo muito rápido, eu tenho muita facilidade para trabalhar nisso. E ela foi aprovada por causa dessa resposta, ali naquela entrevista. Amém? Então, irmãos, a gente tem que ter disponibilidade, entender. Às vezes o camarada vai para uma entrevista de emprego, ele vai tudo descabelado, ele vai tudo maltrapilho. Meu irmão, veste a melhor roupa, penteia o seu cabelo, arruma a sua aparência, vai lá. A aparência é tudo numa entrevista de emprego. Hoje, essa mania de garotada, tudo tatuado, né? Enche de tatuagem nos braços, nas costas, principalmente do lado que aparece mais. Irmãos, tem empresa, você está falando para os jovens, tem empresa que ela não recebe, ela não aceita, ela não vai empregar você, porque você está todo tatuado. É bonito para você? Para você é, mas para aquela empresa não é. Muitas multinacionais, elas não aceitam. E elas não falam para você que foi por causa da tatuagem. Eles falam assim, não, você não tem o nosso perfil. Então, a gente olha assim, esse lance do emprego. Eu lembro de uma vez que alguém me mandou uma mensagem, mandou pelo Facebook uma história interessante. De um rapaz, talvez até algum daqui já tenha recebido essa mesma história. Um rapaz, ele
ele estava indignado com o pai e a mãe, porque ele já era adulto, e o pai, desde a sua infância, falava e repetia um monte de coisa. Quando você vê a luz acesa, apaga. Você vê alguma coisa, uma torneira aberta, fecha. Você isso, aquilo, tem iniciativa, vê um negócio no chão, pega do chão. É isso que pai e mãe faz. A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 6, inculcar na cabeça das crianças, inculcar, repetir. Mas pastor, até quando eu vou repetir? Pro resto da vida, você vai repetir. Porque eles vão ter que ouvir. E aí, irmãos, esse moço, um dia ele falou assim, um dia eu vou arrumar um emprego, eu vou arrumar um lugar para me morar, eu vou sair dessa casa. Não aguento mais, meu pai. Aí disse que ele foi para a entrevista do emprego. Foi indo lá. Quando ele chegou, tinha um jardim muito grande e uma mangueira grande, assim, aberta, jorrando água. E ele ouvindo aquela voz do pai dele. Você vê uma torneira aberta, vai lá e fecha. E foi lá e fechou. Aí ele foi andando, entrou, tinha um baita de um galpão assim aberto. Ele viu um monte de coisa jogada no chão, ele foi pegando e jogando no lixo, papéis, amassado, e foi jogando. Aí ele chegou na fila lá. Quando chegou na fila, o moço falou assim, para você é o último, fica no último da fila aí. Aí ele ficou lá no último lá. Aí enquanto ele ficou ali parado, ele falou, olhando, vendo os outros indo lá, entrando lá dentro, cada um demorava mais que o outro. Aí ele olhou assim, um salão bem grande. Tudo que era luz acesa, ele foi lá e foi apagando tudo. Pof, porque meu pai ensinou, eu tenho que fazer isso, essa coisa toda. E aí depois, quando chegou na hora da entrevista dele, ele abriu a porta, o rapaz assim que estava fazendo a entrevista, falou assim, quando que o senhor pode começar a trabalhar aqui? Aí ele falou assim, como assim? Nós estamos fazendo um teste aqui. O teste começou lá naquela mangueira lá fora. Nós esperamos alguém, um perfil que nós queremos é uma pessoa que tem iniciativa, que não espere ninguém mandar, vê uma coisa errada e já refaça aquilo ali. A gente aprende muito sobre isso, irmãos, emprego. A lição importante. Você que está vivendo o tempo de pesadelo, o tempo de dificuldade, está vendo a casa caída, vai lá, levanta. E assim eles fizeram, irmãos, começaram a reestruturar Jerusalém, levantar os muros, levantar as portas, foram fazendo restauração ali daquela cidade. A cidade vai se tornar habitável de novo. Essa cidade não tem mais vida social. Essa cidade não tem alegria. Essa cidade não tem iluminação. Não tem nada. Vamos refazer. Vamos juntar. Vamos arregaçar as mangas. Você está vendo um problema na sua vida, meu irmão? Você quer se alegrar no Senhor? Tem choro, semeia chorando. Mas você vai alcançar com alegria no final. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em último lugar, última lição que nós tiramos desse texto. Esse salmo nos convida a considerar que a bênção de Deus nos fará regozijar outra vez. Aleluia. Olha no verso 2. Verso 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, aquilo se formando, a gente começa a pensar nas lutas que nós passamos. Eu não vou superar esse trauma na minha vida. Eu não vou superar esse problema. Mas quando a bênção de Deus chegar na tua vida, meu irmão, tudo vai mudar. Aleluia. É como um tempo de luto na nossa vida. Nós temos uma perda. E passamos aquela perda, irmãos, é dolorosa. E parece que a gente não vai superar aquela perda. Me recordo quando minha esposa perdeu a mãe. A gente saía de manhã bem cedo, ia caminhar na praia juntos, nós dois. Ela chorava quase todo dia, porque ela cuidou bastante da mãe, principalmente que a mãe ficou enferma. Minha sogra ficou 20 anos sofrendo do coração, porque ela teve um infarto bem no dia do meu casamento civil. Ela esqueceu de tomar os remédios de pressão alta, e aí a vida dela passou a ser limitada, porque foi um infarto muito forte, quase matou ela. E esses 20 anos teve cuidados. E a gente sempre estava perto dela, cuidando dela. E eu me recordo quando eu fui pastor em São José do Rio Preto, uma das coisas que mais impedia de eu avançar naquele lugar é que minha esposa queria voltar. Não, eu quero voltar, por causa da mãe. A mãe ainda tinha um plano de saúde que é o do Hospital Ana Costa. Só tem o Hospital Ana Costa na Baixada Santista, não tem lá em São José do Rio Preto. E nós ficamos lá, e aí ficamos, e a gente estava tentando, eu querendo lutar de um lado. Aí quando eu falei assim, o pastor Newton me propôs para estar naquele lugar, eu pensei assim, quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Eu quero ficar aqui, mas sem minha esposa não dá. Então eu quero voltar.
E aí, irmãos, minha sogra sempre passou esses apertos, essa luta, estava sempre com a gente, sempre perto da gente. E eu me recordo que nos últimos anos de vida dela, ela tomou um tombo, quebrou o fêmur. E a gente sabe que quebrar o fêmur, irmãos, é uma coisa, é o maior osso que tem no nosso corpo. Não dá para engessar o fêmur. Então você tem que ficar de cadeira de rodas. E uma senhora idosa com cadeira de rodas começa a ter os problemas no pulmão, problema no coração. E aí vai piorando porque não tem movimento, não tem mais movimentação. E aí quando ela partiu para a glória, minha esposa ficou com o luto, passando o luto. E quando a gente caminhava, ela chorava. E assim foi indo, irmãos, por 3 meses. Aquilo parecia que para ela não acabava nunca. Porque quando a gente fica deprimido, chama-se depressão por perda. Quando a gente perde alguém, um ente querido. E ela foi caminhando, até o dia que ela sentiu o renovo de Deus na sua vida. Ela entendeu que ela era uma serva de Deus, que partiu, foi para a glória. E um dia a gente vai encontrar com ela lá na glória. E aquilo passou. E a gente passa, irmãos, por alguns traumas na vida. Eu lembro quando eu era solteiro, que eu fui para São Paulo de moto com um irmão da igreja. A gente ia comprar equipamento de som para a igreja. Que naquela época a igreja ainda estava começando, fazendo a transição do barraquinho para a primeira igreja para compra, que era a Tenente Durval do Amaral. Então a gente não tinha dinheiro, a igreja não tinha dinheiro para comprar som. E naquela época não tinha esses drives que tem nas caixas de som. Eram tweeters. Quem lembra do tempo de Twitter aí? Twitter. Então a gente ia comprar os Twitter lá em São Paulo. Eu e aquele irmão da igreja, a gente ia de moto para lá, tínhamos combinado. E a gente ia de ônibus. Ele ia deixar a moto em casa. Falei para ele, 8 horas da manhã a gente sai. Não, 7 horas da manhã a gente sai. E a gente vai embora, a gente vai lá em São Paulo. Era sábado. A Santa Efigênia só trabalha até 1 hora da tarde. Falei para ele assim, umas 7 horas no máximo aí. Eu estava esperando e deu 8, 9. Quando foi 10 horas ele apareceu lá. Ele tinha trocado a moto 125 para uma 250. 250 dessas Trail, né? XL, né? Que era a época que tinha. E aí ele falou assim para mim, hoje não vai dar mais, deixa para a semana que vem. Não, vamos embora, vamos de moto. Mas ele tinha pego aquela moto naquela semana, ele estava acostumado com a 125, que você deita bastante no chão. E aí, irmãos, a gente foi embora. Quando chegou na interligação Anchieta Imigrantes, irmãos, que é uma curva fechada, e tinha uns canos cor de laranja bem avançado assim para dentro. A gente foi, quando ele fez a curva, que ele deitou um pouco demais, a moto começou a derrapar, foi derrapando. E eu imaginei assim, a gente vai se arrebentar aqui. Eu como na minha adolescência, infância, eu lutei judô, a primeira coisa que você aprende no judô é cair. Então eu joguei o corpo para trás e rolei, né? E quando eu fui rolando assim, eu vinha vendo aqueles carros passando, assim pela minha cabeça. Eu rolando e escorregando. E aí quando eu olhei assim, levantei, estava rasgado assim, uma calça no joelho. Aqui a camisa, tinha 2 camisas, estava no ombro as duas, estava ralado. Bati a cabeça mesmo com um capacete, esfolou aqui assim a testa, fez um pequeno corte no supercílio. E aí eu me levantei e fui correndo em direção para a gente levantar a moto e sair e dar risada. E talvez voltar para casa. Mas quando eu cheguei lá, irmãos, ele, naquela força que ele foi jogando a moto para lá, ele bateu o rosto naqueles canos lá. E quebrou o pescoço ali, quebrou a cervical e morreu na hora ali, irmãos. E aquilo foi uma dor muito grande. Uma dor muito grande ali, vendo aquele irmão caído ali. Um irmão em Cristo, que a gente cantava junto no louvor. Um irmão que era bênção de Deus, que tinha um futuro maravilhoso. Eu fiquei assim, traumatizado, irmãos. E depois daquilo, Deus me fez entender, Deus mostrou que Deus tinha falado com aquele rapaz, que uma irmã viu ele caído numa estrada, sem vida. Que Deus já tinha mostrado para ele que um dia ele ia embora. E naquela semana, uma semana anterior àquela, minha mãe tinha recebido uma palavra profética, dizendo assim, consagra a tua vida pelos teus filhos, que eu vou dar livramento na vida de um deles. Exatamente uma semana depois aconteceu aquilo. Naquela semana ela estava jejuando e orando pela vida de nós, eu e meus irmãos. E aconteceu aquilo. Mas depois daquilo, irmãos, daquele acidente, quando eu estava dentro de um ônibus, que o ônibus começava a fazer uma curva, eu começava a deitar o ônibus assim, eu me agarrava com força, porque tinha um trauma. E eu pensava assim, sempre quando eu estava... E aí, quando eu andava de bicicleta, fazia uma curva também, ficava traumatizado, que eu ia cair. Quando estava com qualquer coisa que eu tivesse, num carro, eu pensava que aquele trauma vinha. E quando você está traumatizado, você pensa assim, eu nunca vou me livrar disso. Nunca vou passar, eu nunca vou recuperar dessa dor, dessa dificuldade, Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele vem para nos curar. Aleluia. Eu me recordo, irmãos, no momento que Deus
efetuou a cura daquele trauma. Depois eu tive um carro, um Ômega Suprema, que eu lembro quando eu comprei esse carro, um irmão da igreja falou assim: isso é um carro para levar de defunto. Mas irmãos, eu fazia umas loucuras, irmãos. Eu fazia curva em alta velocidade, era divertido demais. Eu queria testar o limite daquele carro nas curvas, que era um carro bom demais de curva. Depois eu descobri nos fóruns que ele agora esqueci o nome do carro, era um carro da Volkswagen, eram os melhores carros de curva do nacional que existia no mercado. Ele falou assim: porque Deus tinha me curado do trauma. Aleluia. Então, irmãos, você olha para trás e você começa a pensar: eu nunca vou superar esse luto, eu nunca vou superar essa traição que eu sofri, eu nunca vou superar esse abandono. Fui abandonado, eu fui rejeitado pelos meus pais, eu nunca vou superar. Irmão, quando chegar o tempo que Deus fizer, que Deus agir, que Deus restaurar, você vai esquecer de tudo, porque vai viver a alegria, o júbilo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver o júbilo, a alegria do Senhor, que é a nossa força. E o texto está falando o seguinte, que não para aí. Grandes coisas o Senhor tem feito. As pessoas vão olhar para você e vão ver o júbilo na tua vida e vão dizer assim: olha, grandes coisas o Senhor está fazendo por ele, grandes coisas Deus está fazendo nessa casa. Aleluia. E aí você vai exclamar: sim, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Vamos colocar de pé, eu queria orar por você. É tempo de jubilar. Creia nas promessas do Senhor. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua sorte. Talvez você esteja passando por algum tipo de cativeiro. Cativeiro emocional. Cativeiro na tua história, uma prisão, talvez a depressão, a tristeza, a angústia. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vai mudar a sua história. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus quer derramar júbilo na tua vida, meu irmão. É hora do júbilo, é hora da alegria do Senhor, é hora de sonhar. Você já sonhou, você já orou, você já semeou. É hora de você contemplar as coisas grandes do Senhor na tua vida. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida, meu irmão. Qual é o teu cativeiro? Deus quer te libertar nessa noite. O que tem te prendido? O que tem trazido trauma na tua vida? O que tem feito você chorar? Coloque diante do Senhor nessa noite. Nós vamos orar. Queria orar por você, meu irmão, nessa noite. Coloque a tua vida diante do Senhor. Deus quer abençoar a tua vida, meu irmão. Ele quer derramar, é da vontade dele derramar o júbilo. O tempo de tristeza acabou. É o tempo de alegria. Esse é o ano do júbilo, que você vai jubilar. Se você está passando lutas, se você tem passado por lutas, por aflições, é tempo de jubilar. Esse ano, meu irmão, meus irmãos, eu já contei a última vez que eu vim aqui, eu contei que eu estava passando um momento, eu passei pelo câncer, tive câncer no intestino, e foi um tempo difícil de fazer, tive que fazer tratamento quimioterápico e radioterápico. Foi muito difícil, um tempo difícil ali. Mas Deus, no final, Deus fez a sua obra. Ele curou, eu glorifiquei ao Senhor. Não tenho mais nada disso. Mas esse ano, irmãos, eu fui fazer um exame no urologista, fiz um exame de sangue e para ver o PSA. E o meu PSA, que era 0,8, passou para 4,2. E aí eu fui no médico lá, levei os exames lá. Ele olhou: você está bem, está tudo bem com você. Eu disse: não, bem não, eu quero saber por que o meu PSA aumentou aí. Aí ele não tinha prestado atenção, ele olhou e voltou lá. É mesmo? Aí ele foi conferindo os dados que ele tinha lá. O teu PSA era 0,8, passou para 4,2. Pode ter sido algum engano, algum erro. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir só esse exame e daqui mais ou menos uns 30 dias você volta. Exatamente 30 dias eu estava entregando outro exame. De 4,2 foi para 4,1, foi 6,2. Aí ele falou assim: olha, o senhor tem alguma coisa aí, provavelmente nós vamos fazer uma biópsia. Quando eu falo biópsia, para alguém que já passou por câncer, parece que aquilo ecoa no teu ouvido. Biópsia, biópsia, biópsia. Aquilo vai ecoando na tua cabeça. E agora, né? E eu comecei a orar, irmãos. Comecei a orar, a repreender aquilo na minha vida, em nome de Jesus. E aí,
Primeiro ele pediu uma ressonância magnética, e a ressonância magnética deu o seguinte: você está com uma neoplasia prostática nível 3. E aí tem nível 1 e nível 2 é benigno, nível 4 e nível 5 é maligno. Então está bem no meio. E eu, naqueles dias que eu peguei esse resultado, estava com a minha esposa na sala, era um dia de folga, estava lá assistindo um filme lá, e minha esposa falou assim: eu não quero assistir esse filme não. Era uma moça que foi diagnosticada com nódulos no seio e deu neoplasia nível 3. Aí eu olhei para ela, olhou para mim, e aí, né? Aí o marido dela falou assim: olha, você está mais perto do maligno do que do benigno. Nível 3 é mais perto do benigno, do maligno do que maligno. Aí eu comecei a ver aquilo e a gente mudou de canal, para mudar de canal aí. Isso aí. E aí, moço, parece que o diabo vai colocando isso na tua cabeça. Mas daí eu fiz o exame, aí depois ele mandou para fazer a biópsia. Fiz a biópsia da próstata. E aí eu pensei assim, eles tinham mandado algum recado que ficaria pronto em 3 dias. Eu fui lá: não senhor, não é 3 dias não, é 30 dias. 30 dias. E a minha esposa agoniada, porque a mulher ela fica muito mais agoniada que o homem. Ele falou assim: já até saiu a resposta? Não, vai levar 30 dias. É quando mais tempo a gente tem, mais tempo a gente tem para orar. Aleluia. Confiar em Deus, acreditar no Senhor. E aí, irmãos, passei o tempo orando e repreendendo aquilo. Eu declarava assim: neoplasia prostática, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu te amaldiçoo, seca, some, desapareça do meu corpo em nome de Jesus Cristo. Foi o que eu fiz com o câncer lá. Comecei a dizer: câncer, eu te repreendo, eu te amaldiçoo, seca, some, desapareça do meu corpo em nome de Jesus Cristo. E eu lembro quando eu fiz isso com o câncer estava lá, eu fazendo o tratamento, quimioterapia, radioterapia. Quando eu fiz a primeira colonoscopia, não tinha mais nada lá. E aí eu falei assim para a médica, ela falou assim: o senhor não tem nada. E ela falou assim: isso é muito raro, com um tratamento só sumir isso. Depois que eu tive que fazer a cirurgia, tirar 40 centímetros do meu intestino. E aí foi feita a biópsia e tal, né? E aí o médico fez, quando falou em biópsia, depois da cirurgia, disse: biópsia, né? E aí quando eu falou aquilo assim: olha, o senhor não tem nada no resultado do exame, o senhor não tem nada daquele câncer. Aí eu levei para um oncologista. O oncologista falou assim para mim: olha, seu Joel, quero falar uma coisa para o senhor. O tamanho da sua lesão era para o senhor fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia e depois quimioterapia, radioterapia. O que aconteceu com o senhor foi muito raro. Minha esposa falou assim para ela: foi Jesus. Aquela médica sabia que eu era pastor. E aí, irmãos, agora quando apareceu isso, né? Eu levei para oncologista. O oncologista falou assim: vai ter que fazer isso, uma cirurgia, fazer isso, aquilo, outro. E a gente ficou assustado. E esse período eu estava orando, falando com Deus. Neoplasia prostática, suma da minha vida. E aí quando eu peguei o resultado da biópsia, irmãos, estava lá, que eles dividiram a próstata, que é um órgão bem pequenininho, dividiram em um monte de quadrantes, para procurar, e não acharam nada. Diz assim: o resultado benigno, mas eles não disseram nem que acharam aquela neoplasia lá no resultado. Então, meu irmão, creia, se você está passando um momento de enfermidade, creia, que vai haver um momento do regozijo, da alegria do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, fale com Deus agora, abra o teu coração ao Senhor. Enquanto nós vamos cantar um cântico ao Senhor, eu queria convidar você que está precisando de oração mesmo, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Você precisa de cura, você precisa de um milagre no casamento, você precisa resolver um problema de relacionamento com os filhos. Saia do seu lugar, nós vamos orar pela tua vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos,
cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor eterno, maravilhoso. Tu és aquele que começou a boa obra em nossa vida, Pai. A de completar, aperfeiçoar até o dia do Senhor. Toca na vida dos teus filhos essa noite. Aquele que precisa de cura, vá, Pai. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores. Aquele que precisa de restauração no seu lar, na sua família, nos seus relacionamentos. Vem com tua cura, vem com teu milagre, Pai. Aquele que precisa de um milagre financeiro, Pai. Oh Deus, vem com tua graça. O Senhor é o dono do ouro e da prata, aleluia. O Senhor é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aleluia. Oh Deus, que o teu nome seja exaltado. E que a alegria, o júbilo do Senhor venha nos nossos corações. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Deus, o Senhor é o Deus de coisas grandes. Que as coisas grandes do Senhor se manifestem. O poder do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Pode sentar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Que o tempo de júbilo, de alegria venha na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Continuando, vamos agora para o nosso momento de ofertas e dízimos. Vamos estar louvando ao Senhor agora com nossa parte financeira. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios 3, 9 e 10. Amém. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus largares transbordarão de vinho. Amém? E aí que fala, né? Honrar o Senhor com as nossas primícias. Honrar o Senhor é que quando pensamos em ofertar, quer dizer, pensamos em dar o melhor para Deus. E aí, eu tentei até falar algo diferente, mas muitas vezes o Espírito Santo nos traz para falar daquilo, né? Quem lembra, eu acho que faz umas 2 semanas atrás, eu também falei sobre ofertar, da alegria de quando nós somos agradados, né? Não sei quantos lembram que eu falei até do pão de frios, né? Que eu cheguei no trabalho, aí um abençoado chegou lá e falou: ó, Vanderlei, trouxe um pãozinho de frios para você, né? E aí eu tentei até, mas aqui fala, Deus se agrada de quem quer agradá-lo. Se nós, como seres humanos, né? Se nós, como carne, ficamos alegres quando somos agradados com coisas mínimas, simples, né? Muitas vezes um carinho do seu filho, algo assim, nós ficamos todo, né, emocionado. Imagine Deus que conhece o teu coração, entende aquilo que você vai entregar, independente de valores, tá? A gente não está falando de valores, mas está falando de coração. Quando nós entregamos, né, algo de coração para Deus,
Ele se agrada, Ele recebe, Ele abençoa, né? E aqui fala, né? É um compromisso nosso, né? E quanto mais honramos a Deus, mais somos surpreendidos por eles. Não estou falando aqui no quesito de barganhar com Deus. Não, eu vou abençoar, eu vou ofertar, porque eu sei que Deus vai me abençoar. A gente fala daquele que entrega com o coração e o restante é apenas consequência. É consequência daquilo que você tem depositado perante ao Senhor. Quando nós oramos em busca de um objetivo, em busca de algo, com um propósito. Quando ofertamos, nós temos o propósito de agradar a Deus. As outras coisas que nós anseamos, buscamos, queremos, sonhamos, são apenas as consequências do derramar do teu coração através da oferta financeira. E Deus abençoa, Deus se agrada e Deus demonstra o seu milagre também na sua vida financeira, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, vamos levantar as nossas mãos agora, vamos estar ofertando, né? Mesmo você que não tenha, que não pôde ofertar hoje, levante crendo, falando, não, eu creio no meu Deus, eu creio num emprego excelente, eu creio em condições melhores, eu creio no milagre do Senhor, eu creio em nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai, de dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha derramar das tuas ricas bênçãos, Senhor. Que, Pai, o Senhor venha frutificar, ó Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, como trabalhar, como fazer as coisas na área financeira. Que nós cremos num Deus que faz um milagre financeiro. Abençoe a vida dos teus filhos, Senhor. Que não venha faltar nada, Senhor. Mas o princípio, Senhor, nós estamos aqui entregando de coração. Porque sabemos que foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos capacitou, foi o Senhor que nos fez conquistar, Senhor. Por isso agradecemos a Ti, ó Pai, com o nosso louvor financeiro, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis ofertar, irmãos. Nunca ouvi, nunca haverá um Deus tão bom como o Senhor, que por amor entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Graça e salvação, misericórdia e perdão, sua bondade e fidelidade nunca falharão. Levantarei as minhas mãos e cantarei uma nova canção para declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Seus caminhos e pensamentos são mais altos que os meus, e juntos cantaremos: o Senhor é bom. Amém? Boa noite. Amém, boa noite. Que palavra abençoada, amém? Obrigado, pastor Joel, amém? Por ministrar nas nossas vidas. Vamos passar para os anúncios, amém? Sábado temos congresso integrado, amém? Algumas recomendações para o congresso integrado. Não terá inscrições no momento da entrada. As inscrições acabaram, está totalmente lotado. Então, não vá se você não fez inscrição, tá bom? Porque não tem inscrição na hora, tá bom? Não esqueça de levar sua pulseira, leve sua pulseira e não troque de horário também. Ah, não vou de manhã, eu vou à tarde. Não, porque está contabilizada de acordo ao horário. Amém, irmãs? Não leve crianças, é proibido levar crianças. Está cheio e não tem como ter criança nem de colo, nem criança grande, tá bom? Amém? Senão, eles vão me procurar lá. Aqui está a ovelha com uma criança. Gente, não leve criança, por favor. Amém? Então, sábado temos nosso congresso integrado. Começa às 9 horas da manhã. Período da manhã vai de 9 a meio-dia. E período à tarde começa de 2 a 6 horas. Amém?
Domingo temos nossos 2 cultos, né? 8 horas da manhã e às 19 horas, o culto da família, amém? Lembrando que após o culto da manhã, nós temos a escola dominical, amém? A escola de discípulos. Esse domingo começamos com a aula de relacionamento e caráter, amém? E, novamente, né, como falei o domingo, a escola de discípulos é muito importante para a nossa vida espiritual, né? Onde você aprende a palavra de Deus é na escola de discípulos, na escola dominical. Então, você faça aí um esforço para estar. É apenas 45 minutos, né? O almoço não vai sair muito tarde, amém? Você não vai perder muito sono do dia. Então, faça um esforço. Depois você faz um cochilo à tarde, amém? Amém. Isso é no domingo. E na segunda-feira, como o pastor anunciou, essa segunda-feira começa, segunda-feira, dia 22, né? É 22, né? 22 começa nosso culto de oração, amém? Já não será na sexta, será na segunda-feira. Vai começar 20 horas, é apenas 1 hora de oração. Então, venha orar. Toda segunda-feira teremos culto de oração agora. Então, vem aí a dobrar seus joelhos, a orar, porque acreditamos que o único que pode mudar as circunstâncias é a oração, amém? Então, vamos orar todos juntos, amém? Fiquem em pé, queremos estar orando pelos aniversariantes. Cadê o irmão Getúlio? Ah, está aqui, né? Domingo a gente esqueceu de orar por ele. Então, vamos orar por ele, pelo nosso irmão Getúlio. Ele fez aniversário. Ah, também está nosso irmão, amém? Vamos estar orando pelos nossos aniversariantes. Logo estaremos orando também pelos nossos irmãos que estão doentes, amém? Então, levante suas mãos aí e ore pelos nossos irmãos, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de minha irmã. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dela, Pai. Que o Senhor venha derramar, ó Deus, da sua unção sobre a vida dela. Que o Senhor venha conceder os desejos do seu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá muitos anos mais de vida para a tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, oramos pelo irmão Getúlio, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de teu filho, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, encher de graça, sabedoria, Senhor, cada dia mais. Que o Senhor venha dar muitos anos de vida para seu filho, Senhor. E que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Pai. Senhor, nós oramos também pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram doentes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos a cura, Pai, sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, aqueles que precisam de libertação, que o Senhor venha quebrar com todas as cadeias, ó Deus. Ó Pai, que venha libertar os nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, Senhor, pelo louvor, Senhor, pela tua presença neste lugar, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Agora o Senhor leva-nos em paz e segurança nos nossos lares, ó Deus. Guarda a cada um das famílias aqui representadas. Que o Senhor possa nos dar um final de semana abençoado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. No final, tem um caldo verde bem quentinho.